pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, para você acompanhar com a gente, rezar conosco. Muito importante esse momento, meus queridos, porque a fé é a maior força que Deus nos deu neste mundo. Se você confia na palavra de Deus, você vai dizer amém a isso que eu estou afirmando para você. Porque a palavra de Deus nos diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito assim nessas palavras, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas ninguém pode se abastecer de fé. Ninguém tem o poder de se prover de fé. A fé entra pelos ouvidos, pela escuta da palavra de Deus. São Paulo diz isso para nós, que não haverá quem acredite se não houver quem pregue a palavra, porque a fé entra pelos ouvidos. A importância de nós nos colocarmos em oração, até digo isso para você que acompanha a Canção Nova, que acompanha o Sorrindo para a Vida, que vem de uma espiritualidade que Deus lhe deu, onde Deus lhe colocou, como por exemplo, a espiritualidade dos grupos de oração, das experiências de oração, dos seminários de vida no Espírito, dos aprofundamentos sobre dons, dos aprofundamentos sobre frutos do Espírito Santo. E a pessoa às vezes diz assim, eu já fiz todos esses cursos. Primeiro, quem disse para você que são cursos? Houve uma época que quando esses encontros eram organizados, nem tema eles tinham. Por vezes tinha uma palavra de Deus para nos fazer entender qual foi o rema que Deus deu para aquele encontro. Mas depois, bem depois, é que foram vindo esses nomes como seminários de vida no Espírito, experiência de oração, aprofundamento sobre este tema, sobre aquele tema, sobre aquele tema, sobre aquele tema, aprofundamento sobre cura interior, sobre cura e libertação, aprofundamentos para jovens, para casais, depois. Porque antes nós vamos fazer um retiro, teremos um encontro neste fim de semana, porque não é um curso, esse curso eu já fiz, nós vamos para estar com o Senhor. Por que a gente faz um retiro? Para estar com o Senhor. E quando a gente diz assim, esse tema aí, esse curso eu já fiz, é como se a gente dissesse, eu já sei dessas coisas, eu já sei o que Deus vai falar. Olha, o pior engano que nós podemos cometer na nossa vida é a gente achar que já sabe o que Deus vai nos falar. Porque a palavra de Deus é sempre, sempre, sempre nova. Então a primeira coisa, quando nós nos colocamos em oração como nós estamos aqui agora, é para estar com o Senhor, para estar com Jesus, porque o Senhor está no meio de nós aqui agora. Você acredita nisso? Porque se o Senhor não estiver conosco, de nada adianta a gente estar aqui. Pouca coisa interfere e transforma a nossa vida se Jesus não estiver aqui. Vou dizer de uma outra maneira, mais verdadeira ainda, uma perda de tempo se Jesus não estiver aqui conosco. Esse momento que nós estamos gastando na frente da televisão, estou em busca de uma palavra do bem, de uma palavra motivacional. Uma palavra do bem, uma palavra motivacional vai fazer uma cócega dentro do seu coração. Mas eu acredito que quem para nesse momento para orar, não quer um cafuné no coração, quer transformação de vida, quer salvação, quer libertação, quer graça da parte de Deus. Não é isso que você deseja?
Então eu lhe digo, nós estamos em oração, nós vamos para um retiro, primeiramente, para estarmos com o Senhor. Segundo, para a gente aprender a agir como age o Senhor, para falar também, aprender a levar a palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor. E terceiro, para gozar da autoridade de Deus, porque a fé nos dá todas essas coisas, nos põe em comunhão com Deus, nos põe na nossa boca uma palavra boa, libertadora, poderosa, porque a palavra de um homem de fé e de uma mulher de fé é uma palavra poderosa em Deus, que não tem nada a ver com os empoderamentos deste mundo, que não façam de uma estratégia de marketing para iludir gente desinformada. Todo o poder vem de Deus. E quando nós estamos unidos a Deus, o Senhor põe uma palavra poderosa nos nossos lábios, não para que a gente se imponha, mas para que aquela palavra tenha poder de transformação, de cura, de salvação, para que aquela palavra possa realizar todo o bem que ela necessita realizar. Bom, não é? E onde tudo isso começa? Quando humildemente nós nos colocamos na escuta do Senhor. Por isso essa palavra de hoje para nós. Tiago capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Meus irmãos, não sejais muitos a vos tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Quem se coloca na posição de mestre, de ensinar os outros, está sujeito a um julgamento mais severo. Pode até parecer para alguns que aqui na Canção Nova nós apresentamos programa de televisão, que eu sou um apresentador de programa de televisão. Essa palavra aqui é para mim, olha. Essas pessoas que se arvoram em ensinar as coisas de Deus vão enfrentar um julgamento mais severo, porque tinham conhecimento e ainda diziam aos outros o que fazer. Então, o conselho da palavra de Deus: não sejais muitos a vos tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Põe a mão sobre o seu peito, repita esta palavra, eu vou fazer igual. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, não são poucas não, em muitas coisas. Eu tropeço em muitas coisas. E você, meu querido, tropeça em muitas coisas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de acusar as pessoas, viu? Porque Jesus continua repetindo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua, esse é um homem perfeito. Aquela que não peca no uso da língua é uma mulher perfeita, capaz de refrear também o corpo todo. Quem freia a própria boca, freia o próprio ímpeto, freia o próprio corpo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Reparai também os navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Uma chama pequenina, às vezes menor do que uma unha sua,
põe fogo numa floresta de centenas de hectares. Uma chama pequenininha. Diz a palavra: comparai a língua com o tamanho da chama. Não, comparai a língua, não é, com o fogo, com a chama. E comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo. Ora, também a língua é um fogo. Com a língua a gente põe fogo nas pessoas, na imagem das pessoas. Com a língua a gente destrói um povo, destrói uma nação. Com a língua a gente põe fogo numa reputação. Com a língua a gente põe a perder uma casa inteira. Ora, também a língua é um fogo. E o universo da malícia está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela geena. Nossa, pesado, hein? Ora, também a língua é um fogo. É o universo da malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma quem? A língua, inflamada pela geena, pelo fogo do inferno. De fato, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domado pela espécie humana. Mas a língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste. Olha que terrível. A língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste. A gente que vive em comunidade o tempo inteiro, a gente tem que estar cuidando da nossa língua e da dos outros. Quantas pregações o Padre Jonas fez sobre murmuração? Quantas pregações o Padre Jonas fez sobre fofoca? Quantas pregações o Padre Jonas fez sobre mentira? E de quando em quando nós temos que voltar a esses temas. E a Canção Nova precisa voltar a esses temas, porque a língua, nenhum ser humano consegue domá-la. É um mal que não desiste, ele volta. Eu estou falando da Canção Nova, mas onde eu digo Canção Nova, diga você, a minha casa. Diga você, a minha família. Diga você, os meus parentes. Diga você, os meus colegas de trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala. É o que essa palavra de hoje, esse capítulo preciosíssimo deste livro 40 Dias na Presença do Senhor. Só esse capítulo já valia o livro. De verdade, estou sendo sincero com você. Só esse capítulo já valia o livro, e muitas pessoas que gostam de estudar, preparar pregações, dar retiro, só esse capítulo dá um retiro inteirinho de fim de semana. Inteirinho. E eu digo a você, um retiro de fim de semana com vista a nos desenvenenar, com vista a nos libertar, com vista a trazer salvação para nós, com vista a nos dar qualidade de vida, com vista a nos tirar da escuridão, do buraco, aonde uma língua imprestável é capaz de nos enfiar. Então, olha lá, a língua, ninguém consegue, ser humano nenhum consegue domá-la. Então, quem consegue? O Espírito Santo. Deus em nós doma a nossa língua. Por que Nossa Senhora era chamada Virgem do Silêncio? Ela falava. Você dizer que Nossa Senhora não falou? Tem palavras de Nossa Senhora na Bíblia. Tem gente que foi citado na Bíblia e que você não ouve nenhuma frase, você não sabe o que a pessoa disse. Mas de Nossa Senhora ficou registrado o que ela falou. A oração que ela fez, a conversa com o anjo, as direções que ela deu quando ela falava com Jesus e a respeito de Jesus.
mas ela era chamada Virgem do Silêncio, porque Nossa Senhora tinha completo domínio da sua língua. Mas diz aqui que a língua nenhum ser humano consegue domá-la. Não consegue. Mas Nossa Senhora era humana, mas era cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de domar a própria boca e de se libertar deste mal que não desiste. Você leu, grifa aí na sua Bíblia, olha, a língua nenhum ser humano consegue domá-la. Tem que ter cuidado com ela, por quê? Por que esse capítulo se chama Cuidado com a Língua? Porque, grifa lá, olha na sua Bíblia, ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve ter na sua boca sempre palavras benditas. Eu não vou nem dizer assim palavras boas, porque tem uma palavra boazinha que é vazia. Não, um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ter na própria boca sempre uma palavra inspirada, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Até numa mensagenzinha de WhatsApp que a gente vai gravar, tem que ir carregada pela graça de Deus e da força do Espírito Santo. Ontem eu tive a oportunidade de responder a muitas mensagens, graças a Deus, por ocasião do meu aniversário. Mas em cada uma dessas mensagens que eu respondi, além do meu muito obrigado, eu quis também dar uma palavra boa, uma palavra de Deus, para aqueles que entraram em contato comigo. Porque toda ocasião é a ocasião da gente manifestar a presença de Deus, a graça de Deus. E olha, às vezes aquela palavra era tudo que a pessoa estava precisando. Cuidado com a língua. Para a gente avançar, continuar, quero apontar aqui algumas coisas muito importantes nesse capítulo do dia de hoje, o dia 30, com o título Cuidado com a Língua. Para quem, Márcio, você recomenda de maneira especial esse capítulo? Para todas aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas bem feitas. Para você que não gosta de ficar errando, para você que já descobriu que você não tem tempo a perder na vida, para você que quer eficácia naquilo que você faz, para você que quer ver resultados nos seus relacionamentos, esse capítulo aqui é especialmente para você. Para você que olha para a sua família e diz: estamos precisando de um socorro urgente da parte de Deus na minha casa. Esse capítulo é para você. Especialmente para você. Porque ele é eficaz. Porque ele traz um bem consigo. Mas para nos chamar a atenção para esse bem, há coisas aqui muito importantes que a gente retomou, que a gente precisou dizer. E eu conto aqui para você uma percepção antiga de já uns 2000 anos. Entre os mestres do judaísmo, entre os rabinos, os judeus, que são os nossos irmãos, são irmãos na nossa fé. Não é? Jesus era judeu. Não é? E o cristianismo não desprezou o judaísmo, não. Porque a nossa base é comum. Mas no cristianismo, essa revelação de Deus aos judeus se completou e se aperfeiçoou. Mas entre os antigos, essa história já corre há uns 2000 anos. O que se conta? Conta-se que Jerusalém foi destruída por causa de um desentendimento entre duas pessoas. Uma discussão num jantar. Mas isso não diz respeito a nós, porque graças a Deus na nossa casa nunca teve uma discussão à mesa, né?
Com certeza na sua família ninguém nunca brigou durante o almoço, nunca brigou num café da manhã, nunca brigou durante um jantar. Com certeza na sua família ninguém nunca discutiu no Natal, no Ano Novo. Porque aqui no Brasil essas coisas não acontecem, acontece só lá no Oriente Médio. Um bate-boca numa festa provocou a destruição de Jerusalém, essa cidade querida, referência no mundo inteiro. Língua é coisa muito perigosa, gente. Língua é uma coisa tão perigosa que fez Davi, olha, na página 180, compor uma música que não o deixasse se esquecer disso. Davi, lá no Salmo 38, no versículo 2, ele fez uma música. Porque quando você não quer esquecer uma coisa, você faz uma música. Você monta um versinho, porque aí você decora. E Davi diz lá no Salmo 38, versículo 2, na música que ele compôs, porque todo salmo é uma canção, todo salmo é uma música. Ele diz assim: eu resolvi, vou controlar meus caminhos para não pecar com a língua. Vou pôr um freio à minha boca, enquanto o malvado estiver à minha frente. Olha que interessante. Quem já havia pensado que para você não pecar com a língua, você tinha que controlar os seus caminhos? O Espírito Santo ensina isso para a gente. Às vezes eu vejo onde está uma pessoa dizendo: não vou lá não. Não vou lá, eu estou controlando meu caminho, eu não vou passar por ali. Porque se eu passar por ali, essa pessoa vai puxar a minha língua e eu vou falar o que eu não devo. Eu não vou, hoje eu não vou passar por ali não, hoje eu não vou encontrar essa pessoa. Olha o que eu estou controlando os meus caminhos. Porque se eu encontrar com esta pessoa, ela vai desabafar comigo essas coisas e eu vou acabar dizendo aquilo que eu não devo dizer. Ou porque eu estou nervoso. E se eu passar pelo mesmo caminho que esta pessoa, eu corro risco de entrar num conflito com ela. Gente, nós temos que aprender a evitar certos encontros. Que se uma pessoa está irada contra a outra, não é hora delas se encontrarem não. Primeiro tem que se acalmar. Porque senão você não vai controlar o que a língua fala naquela hora de destempero. Então, se você não controla a língua, controla os seus caminhos. Controla onde você vai. Controla com quem você encontra. Bendito Espírito Santo que colocou esta sabedoria no coração de Davi. Bendito Davi que, sendo iluminado pelo Espírito Santo, tomou uma decisão. Tanto que ele começa o versículo dizendo: eu resolvi, vou controlar os meus caminhos para eu não pecar com a minha língua. E vou colocar um freio na minha boca quando gente ruim estiver me escutando. Que às vezes você não está percebendo, tem gente escutando sua conversa. Tem gente prestando atenção nos seus assuntos. Tem gente colhendo ali no que você está falando, o que ela vai usar em benefício próprio. E às vezes vai fazer isso à custa de prejudicar você. Tem gente que se faz de amigo, que adula a gente, mas na verdade a pessoa só está querendo que a gente fale. Que a gente fale para a gente dar material para ela trabalhar contra nós. Isso é sabedoria, gente. A arte de calar é sabedoria divina. É Deus que ensina. Mas só consegue ensinar quem tem o coração aberto para aprender. Então, entenda, Márcio Mendes, entenda. Na frente de uma pessoa mal intencionada, mesmo que você diz sem maldade, vai ser usado para fazer o mal a você ou alguém que essa pessoa queira prejudicar. E no final das contas, ainda vai colocar o crédito na sua conta, ou o débito na sua conta. Foi a Paula que disse. Foi o Sapo que disse. A pessoa vai lá, monta um inferno. Quando o negócio começa, quando o fogo pega e o incêndio vira para o lado dela que foi fazer a fofoca, ela já lava as mãos e diz assim: mas não foi eu que falei. Foi a Valdênia que falou. Foi o Sapo que falou. Foi o Márcio que falou.
tira o corpo fora e coloca na sua conta. E aí a gente paga o preço. Paga o preço do quê? Da maldade? Não, o preço da língua solta. A língua solta é coisa cara demais, gente. Teve gente que perdeu tudo que tinha na vida por causa da bendita de uma língua solta. Então, o que fazer quando alguém vier te pedir opinião sobre a confusão alheia? Olha o conselho que diz aqui a palavra do dia para nós. Aprenda a ouvir sem se envolver na confusão alheia. Como é que a gente faz isso? Página 181 vai ensinar isso para a gente. Se você está vendo a situação ferver, como disse aqui a palavra, e eu gostei muito, que a palavra de Deus ela não economiza na hora de nos avisar, diz aqui, ó, ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Está entre os nossos membros, faz parte de nós, faz parte do nosso corpo, mas fazendo parte dos nossos membros, está sempre contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo essa mesma língua inflamada pela hiena, inflamada por um fogo infernal, não é? Então, se você está vendo esse fogo infernal pegar, arder, como é que você faz? Está aqui, o passo a passo explicando. O que você precisa, são conselhos de sabedoria, sabe, gente? Prática, que ajuda a desentulhar a vida da gente, que simplifica a nossa vida, que nos poupa de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto trabalho inútil. Quando que um trabalho é inútil? Quando você cria para você mesmo um trabalho que você não precisava ter tido. Como, por exemplo, o trabalho de consertar o que você destruiu porque abriu a boca, quando seria muito mais fácil ficar com ela fechada. Então, o que você precisa saber quando alguém vier desabafar com você? Que parece neutro, né? Márcio, mas eu só escutei. Não tem problema a gente escutar. Mas o que você precisa saber quando alguém vier, olha, botar o azedume dela para fora junto de você? Tem coisa que você precisa saber. O que você precisa saber quando for desabafar com alguém? Também está aqui na página 181. E na página 182, você vai descobrir aqui, olha, que palavras abrem feridas. E as feridas abertas por palavras, hein? Página 182. Tem remédio? Tem remédio para ferida aberta por palavra? Você vai descobrir. E por fim, para a gente continuar aqui o nosso aprofundar da palavra de Deus, tem um propósito para nós neste dia, indicado aqui na página 182. Dedicar 15 minutos para a leitura sobre a vida de um santo que você não conhece. Você conhece São Francisco de Sales? Se você não conhece, faça 15 minutos de leitura sobre a vida dele. Márcio, mas eu não tenho livro. Entra na internet, coloca lá, São Francisco de Sales, vida. Santo Afonso de Ligório. Vou dizer alguns para você, que talvez não sejam tão comuns para você escolher e você ler. Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santa Catarina de Sena. Ah, eu conheço. Não, você conhece, às vezes conhece o nome, né? Você já ouviu falar, mas você conhece a vida, você conhece os ditos desta pessoa. Quais são as palavras de São Francisco de Assis? O que ele falava? Então, você pode pegar um santo que você gosta, que você tem afinidade, e que talvez você não tenha conhecido a vida. Se você jogar na internet, vai vir muita coisa boa. Confere lá se o site é um site cristão, é um site católico direitinho, não é? Confiável. E leia. Vale brasileiro? Leia, como é que é? Vale brasileiro? Vale santo brasileiro. A gente não conhece a história dos brasileiros. Pois é, o Santo Frei Galvão, os mártires lá do Nordeste. Então, você vai conhecer ali a vida desses homens e dessas mulheres de Deus. Porque olhando para a vida deles, nós vamos descobrindo também o que pode o Espírito Santo na vida de uma pessoa que para ele abriu o seu coração. E
como as palavras e o silêncio dessa pessoa se tornam diferentes. E olhando aqui para esta palavra, eu gostaria de dizer para você, se é para a gente controlar a nossa língua, só tem um jeito da gente fazer isso bem. Meu amigo, minha amiga, não faça nada com raiva. A raiva não é pecado. Márcio, eu às vezes sinto tanta raiva. Não tem problema não. Raiva é sentimento. Sentimento às vezes a gente não controla muito. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Mas você agir movido pela raiva tem. Porque quem age movido pela raiva, normalmente perde o equilíbrio, comete exagero, comete excesso, faz injustiça, porque não estava pensando direito, porque a raiva não deixa a gente pensar. A raiva não é uma coisa ruim. A gente precisa aprender a usar a nossa raiva. Porque uma pessoa que não tem raiva de nada é uma pessoa frouxa, uma pessoa morna, é uma pessoa indiferente. Se você é uma pessoa de bem, você vai sentir raiva quando você vê o mal. Você vai se indignar quando você vê uma pessoa fazendo covardia com a outra. Tem situações que enchem a gente de raiva. E aí, Márcio, mas a gente está ali cheio de raiva, o que a gente faz? Primeiro se acalma. A raiva foi boa para despertar você, para chamar a sua atenção, para te dizer que você precisa tomar uma atitude, mas agora, se você tem juízo, se eu tenho juízo, eu primeiro vou controlar essa raiva para eu tomar uma decisão. E nunca deixar que a raiva se transforme em ódio, porque são duas coisas completamente diferentes. Raiva e ódio são coisas diferentes. Porque a raiva, ela é fruto muitas vezes da nossa indignação. O ódio é um desamor que quer o mal. Com a raiva, você quer romper uma situação ruim. Com o ódio, você quer prejudicar a pessoa que você não gosta. Então, o ódio faz mal para todo mundo, mas ele é ainda mais nocivo para a pessoa que o carrega. Uma pessoa que carrega o ódio no coração, ela faz muito mal para si mesma, viu? Uma pessoa má faz o mal não somente aos outros. Uma pessoa má, a principal prejudicada dela é ela mesma. Porque quando você faz mal para alguém, quando a pessoa é má, ela faz um mal ou outro, ela distribui a maldade entre algumas pessoas, enquanto a maldade está com ela o tempo inteiro, destruindo a vida dela, contaminando a vida dela. Então, nunca permita que o seu coração se arruíne e se torne mal. Não tenha alegria em dizer, como muitas vezes eu já vi, tem família que tem orgulho de dizer que em casa a gente é mal. Eu sou má. Não mexe comigo não, que eu sou má. Não. Que coisa triste a gente trazer para a gente ideias como essa. Elas são diabólicas. Eu não sou mal. Eu não sou fruto do mal. Eu sou fruto de uma escolha amorosa de Deus. Deus me colocou nesse mundo para amar e para ajudar as pessoas. E eu não vou permitir que o cinismo dos outros faça de mim uma pessoa ruim. De jeito nenhum. Se a pessoa quer ser ruim, fique ela com a ruindade dela. Eu não vou pegar isso para mim, não. Nem vou deixar que ela controle a minha vida a partir da maldade dela. De jeito nenhum. Se você prejudicar uma pessoa, não vale a pena a gente ser mal. Porque se você prejudicar uma pessoa, ela vai revidar. E ela vai fazer você sofrer. Mas o pior estrago será causado pelo ódio que existe no seu coração. Tem rebote quando você faz o mal contra os outros? Tem. Mas esse rebote não é nada comparado com o estrago que esse ódio, que esse rancor, que essa falta de perdão produziu dentro de você. Então, nem seu pai, nem sua mãe, nem toda a sua família poderão levar você a fazer mais bem do que o seu coração consegue fazer quando você perdoa. E quando você esquece que você foi ofendido. Gente,
Vamos viver de maneira inteligente, não de uma maneira reativa. Vamos viver de maneira inteligente, não de maneira ressentida. Não gaste a sua vida, não perca o seu tempo, sabe, ruminando, mastigando aquele mal que a pessoa fez, remoendo o mal que a pessoa fez contra você. Perdoa. Porque sem perdoar você não consegue seguir adiante. O perdão é o primeiro passo para você esquecer que você foi ofendido. Enquanto você não perdoar, isso vai ficar voltando dentro de você o tempo inteiro, estragando a sua alegria, atrapalhando sua felicidade, contaminando seus relacionamentos, tornando você uma pessoa descrente da vida, uma pessoa desconfiada dos outros, uma pessoa reativa até mesmo a quem te quer o bem. Então o primeiro passo é perdoar. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente está azedo por dentro. Enquanto a gente estiver azedo, só vai sair coisa azeda da boca da gente. Se você não perdoa o seu marido, seu azedume vai cair sobre os seus filhos. Porque não é que você está azeda com eles. Você está azeda. Então tudo que você disser vai ter esse tom de azedume. Daqui a pouco você perde o carinho, o amor dos seus filhos, que você tanto ama. Porque eles não vão conseguir separar que isso não tem nada a ver com eles. E vão achar: mamãe não gosta da gente, mamãe não gosta da vida, mamãe é uma pessoa amargurada, mamãe é uma pessoa azeda. E olha, não separam, viu? Não separam as coisas dos nossos filhos. A maioria dos filhos de pais separados, a maioria traz no fundo do coração um sentimento de culpa, como se fossem eles os culpados pela separação dos pais. Se você é uma pessoa que se separou, vale a pena uma hora dessa você conversar com seu filho, com a sua filha, vale a pena você puxar na memória e lembrar que quando você se separou do seu marido, quando você se separou da sua esposa, seu filho entristeceu, ele apagou, e a sua filha ficou mais amuada num canto. Alguns manifestaram essa tristeza por meio de revolta. A revolta é um tipo de tristeza. Então alguns se trancaram no quarto, outros ficaram mais tristonhos, pararam de rir, pararam de brincar, perderam a espontaneidade, outros ficaram rebeldes. Você sabe por quê? Porque eles achavam que era culpa dele, que era culpa dela. Por que que o papai não gosta mais de mim? Por que que o papai foi embora de casa? Por que que a mamãe não gosta de mim? Por que que a mamãe me abandonou? Por que que a mamãe me deu? As crianças não separam as coisas, elas não pensam como um adulto. E eu lhe digo, de uma certa maneira, quem é filho sempre tem um quê de criança dentro do coração, gente. E a gente não percebe que se a gente não está bem, a gente comunica isso para os nossos queridos. Então perdoa. Esquece que você foi ofendido. Mas o que eu vou fazer? Esquece. A minha honra, a sua honra, ninguém vai poder tirar a sua honra, a não ser que você entregue isso para a pessoa. Não é o que o outro faz que te desonra. É o que você faz em resposta ao que ele fez, ao que ela fez. Quando uma pessoa, por exemplo, comete um ato de traição contra a gente, traição do adultério, traição da amizade, nos apunhala pelas costas. Isso é uma desonra para ela, não é para você. Ah, mas eu fiz papel de bobo, eu fiz papel de tolo. Meu amigo, quem acredita nos outros está sempre correndo o risco de fazer o papel de tolo. Porque é fácil enganar quem acredita na gente, só que não engana para sempre. Desde que a pessoa fique com a desonra dela. Agora não fica pensando assim: ah, me desonrou. Isso que a pessoa fez me desonrou. Não, isso que ela fez a desonrou. Isso que ela fez destruiu, sim, a família, afetou o matrimônio, afetou a relação com os filhos. Mas não pegue para você o lixo alheio. Esqueça isso. E se você não tem forças para esquecer, peça a Deus a graça de esquecer, porque Deus vai te dar. Para quê? Para que esquecer essas coisas ruins? Para fazer sair de nós só coisas boas. Vamos fazer sair de nós só coisas boas. Olha,
tem alguns lugares que o governo, o município, coloca aquelas usinas de processamento de lixo. Eu morei durante um tempo da minha vida no setor PSUL, ali no Distrito Federal. Quando a gente morava lá, não tinha uma usina de lixo ali. Depois de um tempo teve. Nossa, Deus me livre de morar perto de uma usina de lixo. Fede o tempo inteiro. Então, quem pode não quer morar ali. Aquele fedor expulsa a gente. Porque só sai cheiro ruim o tempo inteiro. O que fede, espanta. Se você deixar sair de você só coisa podre, porque você deu a alguém o poder de te apodrecer por dentro, você vai afastar de você todos os bons relacionamentos, todas as boas pessoas, você só vai atrair mosca. Não é? Gente ruim também tem os seus convivas. Como o lixo também está sempre rodeado de mosca. Fazer sair de você coisas boas. Porque de onde sai mel, tudo enquanto é vida está ali em torno, não é? Os animais vêm, as pessoas vêm, as crianças vêm. Vamos fazer sair de nós só coisas boas. Vamos ser mais compreensivos. Se colocar no lugar dos outros. Vamos prestar atenção na dor das pessoas necessitadas, na necessidade de atenção, na necessidade de amor que tem o nosso filho, que tem o nosso cônjuge, que tem o nosso pai, que tem a nossa mãe, que tem os nossos colegas. Tem gente precisando do seu carinho. Tem gente precisando do seu amor. Tem gente precisando de um telefonema seu. Tem um amigo muito querido meu que está lutando contra a tristeza, entrou numa depressão. E eu disse para ele, é só você me avisar quando você estiver pronto, porque eu também não quero invadir a vida da pessoa. Que eu vou aí para estar com você, para a gente tomar um cafezinho juntos, para a gente estar bem um ao lado do outro. Tem gente precisando da sua presença amiga. Vamos prestar atenção na dor dessas pessoas. Vamos honrar a confiança de quem conta com a gente, porque é tão triste quando a gente é traído na nossa confiança, não é verdade? Então, vamos honrar a confiança de quem sabe que nós somos em seu favor. Coloque as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho. E se você acredita nesta palavra que você ouviu, peça agora ao Espírito Santo a graça de Deus. E eu vou pedir também para que nós sejamos os primeiros a dar o passo da reconciliação. Dar o passo da reconciliação é pedir desculpas, é encontrar pontos de união, de aproximação. Há uma palavra vã, porque é vazia, e esvazia as pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Nem sempre é um xingamento, nem sempre é uma palavra dita aos gritos, mas às vezes tem palavra que é dita com tanta frieza e com tanta maldade que esvazia a alegria dos outros. Não é verdade? Não, nós não vamos dizer palavras assim. Vamos pôr para fora a palavra cheia de amor que edifica o outro. Diga, vem Espírito Santo e me dá uma palavra que anima, me dá uma palavra que encoraja, me dá uma palavra que produz alegria, me dá uma palavra, Senhor, que nos torne capazes de melhorar quem nos encontra. Senhor, muito mais eu te peço, porque para ter palavras boas, a gente precisa antes ter um coração bom. Vem Espírito Santo sobre o meu coração, dá-me um coração bom.